Seja bem-vindo ao nosso programa Nossa Escola Dominical, uma apresentação do PEC, do Programa de Educação Cristã Continuada, e é muito bom estar com você. Eu quero abraçar todos os alunos, professores, entusiastas da Escola Dominical em todo o Brasil e que essa seja uma aula extraordinária para você, para toda a igreja, para todos aqueles que se engajam, que todo domingo pela manhã separa esse tempo precioso para aprender, crescer e estudar a Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia dentro da Escola Dominical e nesse trimestre, já nos aproximando do finzinho dele, as epístolas pastorais. Estamos estudando 1 Timóteo, 2 Timóteo e agora hoje vamos entrar no livro de Tito. Até esse momento fomos e vimos um pouquinho do chamado, da vocação de Deus na vida de Timóteo, mas daqui para frente vamos estudar a lição que entra no livro de Tito. Lembrando que todos os nossos materiais eles já estão disponibilizados para você e toda a sua família. Eu tenho aqui na minha mão a nossa revista de adultos, tenho a minha revista de alunos, temos o nosso material para adolescentes, que é este que aqui está. E eu sempre falo que a cereja do bolo é o nosso guia para células missionárias. Nosso intento é que a sua família possa estudar a Bíblia Sagrada e se reunir na sala de jantar, em casa, e poder comentar o mesmo assunto. O filho, os pais e, claro, isso dentro de um contexto também da nossa célula missionária. Os canais de comunicação do PEC já estão abertos e disponíveis e eu quero fazer 2 desafios a cada professor que me escuta. O primeiro deles é que, em abrindo a aula, eu vou abrir, não vou ler tudo agora em virtude do tempo, nós temos aqui 30 minutinhos com intervalo, com vinhetas, etc., muito menos do que isso, mas convidar você, professor, a abrir a sua aula com a leitura do capítulo todo. Nós vamos estudar daqui a pouco Tito, capítulo de número 1, e nós temos aqui 16 versículos. Vai levar para você aproximadamente 3, 4 minutos no máximo para poder ler tudo isso. Então quero convidá-lo a abrir a aula lendo todo esse texto, vai fazer muita diferença. A Bíblia explica a própria Bíblia. Nós já aprendemos isso em outras lições e a melhor aula que nós temos é deixar a palavra falar por si só. Todos os tópicos estão aqui. Nós vamos descobrir que a revista é um guia de estudo, é um auxílio para aquilo que é mais importante, que é a Bíblia Sagrada. Número 2, eu quero convidá-lo a conhecer um pouco do culto da família com escola dominical. Nós estamos aqui em Belém do Pará experimentando uma verdadeira revolução, eu diria o reavivamento do domingo pela manhã. Domingo pela manhã é um momento especial e se você quer conhecer um pouco mais dessa dinâmica e como a aula é ministrada no contexto de culto da família, que nós chamamos também culto da família com escola dominical, acesse o nosso YouTube do PEC, lá você vai ter a aula toda dessa semana e da próxima semana já na íntegra, num contexto de igreja para auxiliar você, professor, auxiliar você, aluno e toda a igreja na preparação de uma boa aula. Bom, vamos então ao nosso tema. Eu tenho aqui a lição de número 12. Vamos estudar o primeiro capítulo de título que tem por tema Organização da Igreja e Ensino da Verdade. Nós estamos retornando aquilo que Paulo fez com Timóteo. Agora ele está indo para Tito. Timóteo foi o obreiro enviado por Paulo para a cidade de Éfeso e agora nós temos Tito sendo enviado para Creta para organizar o trabalho que lá havia e Paulo agora foca novamente na organização da igreja. Nosso texto áureo se encontra em Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Paulo agora encarrega, encomenda, comissiona Tito, que é esse novo personagem muito parecido com Timóteo, um jovem pastor, um jovem obreiro, agora para estabelecer, organizar a igreja em Creta, toda aquela região, e também levantar obreiros para servi-lo, assim como Paulo estava fazendo com Timóteo e Tito, e ele falou para Timóteo, Timóteo, escolhe também homens para que possam levar adiante a mesma mensagem que você está recebendo, esse mesmo mandato agora, ele é enviado também a Tito. E a nossa verdade prática de hoje, e claro, para nós que amamos a casa de Deus, é algo muito tocante, igrejas locais cumprirão melhor a sua missão quando bem organizadas. Vale a pena lembrar que essas 2 cartas, elas têm 3 temáticas principais, e nós temos dito isso ao longo de todo o trimestre. Primeiro, a organização da igreja. Paulo agora abre uma nova carta para um novo obreiro, para um novo local, e ele vai tocar novamente nesses 3 pontos. Primeiro,
a organização da igreja. Segundo, a luta contra novas heresias que surgiam e enfraqueciam a fé. E terceiro, o discipulado pessoal do pastor Paulo em relação a esse obreiro. Nesse caso agora, esse moço chamado Tito, que nós vamos conhecer, que tem a dura missão de, numa grande cidade, de um povo com onde muitas heresias já habitavam, fazer florescer, crescer uma grande igreja chamado Tito. E o nosso esboço hoje, ele vai se dar, como sempre, em 3 pontos. Ponto número 1, a esperança gloriosa. Vamos falar sobre Paulo, servo e apóstolo, a grande esperança e a paternidade espiritual. Nós vamos ver aqui uma nomenclatura que só aparece em relação a Tito e a Timóteo. Meu filho na fé. São os únicos 2 personagens da Bíblia que recebem essa denominação dada por Paulo. Uma missão difícil, o propósito do envio, constituir bons líderes. Isso aqui é um processo importantíssimo no crescimento e no estabelecimento da igreja. Uma pessoa não consegue fazer sozinha essa missão. Por toda a Bíblia, a gente vai ver Paulo enviando esse mandato à igreja. Nós fomos, na verdade, obreiros, eles não são criados e não foram formados para fazerem o ministério sozinho. O papel do obreiro é formar líderes, é equipar a igreja para que agora a igreja possa ir e cumprir o ministério. Então, no ponto 2, nós vamos olhar um pouquinho disso. E terceiro, silenciar os hereges. Novamente, isso é uma tônica desse ponto, dessa carta. E ponto 3, rigor e disciplina. Péssimo testemunho, repreensão severa, impureza interior e hipocrisia. Esse ponto de número 3, nós vamos lá para o templo central e nós vamos aprender um pouquinho dele no contexto do nosso culto da família com escola dominical. Isso posto, eu quero convidar você rapidamente a ler comigo só um pouquinho a introdução da carta escrita a Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e que em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confirmada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho na fé. Olha só novamente essa paternidade espiritual, segundo a fé comum, graça e paz da parte de nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por essa causa te deixei em Creta, aqui está o nosso texto áureo. Te deixei em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso, não de torpe ganância. Aí ele continua, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer pelo ensino, pela sua vida, aqueles que o contradizem. Paulo aqui faz uma introdução cumprimentando Timóteo e agora exortando Timóteo a formar novos obreiros. Ele deixa aqui algumas das características que esses obreiros precisariam ter. Esse ponto de número 1, rapidamente, eu quero aqui ver com você. O interessante é que no versículo 1, olha o que Paulo diz. Paulo, servo de Deus. É a primeira e única vez que Paulo usa essa descrição para falar de si mesmo. Essa denominação que era usada para profetas, para reis na Bíblia, pela primeira vez agora Paulo se apresenta como sendo um servo de Deus. Isso era verdade na vida de Paulo, porque Paulo, outrora perseguidor do povo de Deus, outrora aquele que tinha na sua mão cartas para encarcerar crentes, para dividir famílias, respirava ódio contra o povo de Deus, agora se viu tão envolvido por essa graça e pela misericórdia, que aqui numa das suas últimas cartas, na reta final do seu ministério, Paulo agora, conhecido por outra vida, ele se apresenta como sendo um servo de Deus. A verdade do Evangelho, ela transforma a vida das pessoas, ao ponto que agora eles se denominam servos de Deus. E Paulo fala no ponto 2 ainda, aí nesse tópico de número 1, sobre a grande esperança em Cristo. Note que no versículo 2 e no versículo 3, olha o que Paulo fala. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir
prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Senhor e Salvador. Paulo está chamando a atenção de Timóteo para algo que vai além dessa terra, para uma esperança que vai além daquilo que nós vivemos e experimentamos aqui nesse plano. Na página 71, no ponto de número 2, chamado A Grande Esperança, olha o que a revista diz. A fé em Cristo Jesus não apenas salva e torna a vida piedosa hoje, mas também nos dá a esperança para o futuro. O segundo parágrafo diz assim: a verdade evangélica tem a sua consumação na eternidade. Ela fala da terra, mas também ela fala do céu. Paulo se apresenta agora e Paulo fala para Timóteo: Timóteo, nós estamos andando aqui na terra, mas a verdadeira consumação daquilo que nós vivemos, ela se dá lá no céu. Tá bom? Nós vamos sair para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco voltamos para o ponto de número 2 da nossa lição de número 12, tá bom? Nossa Escola Dominical.